Bom dia, dona Arminda. Bom dia. Então, nasceu em 1985, 35. não é? Eu queria que falasse um bocadinho, já viu como é que foi da outra vez com os colegas, falar um bocadinho sobre os tempos mais antigos, os tempos da infância, pode ser sobre a vida, como é que era a vida, como é que era a escola, ou pode ser uma história que se lembre. Bom, quer que eu dê aqui assim um tema? Por exemplo, na sua infância, já havia luz elétrica? Não, não havia. Não Não. Como é havia. que vocês se resolviam então no dia a Fiz- dia? Fizemos um cortejo para a Nadia, quando se fazia os cortejos para os hospitais, e um senhor, não havia luz lá, e um senhor fez as ruas, fez a igreja, fez tudo está lá e com os fios a passar de um lado para o outro. Íamos pedir no cortejo a luz e depois a partir daí é que veio a luz. Quando veio a luz fizeram lá uma festa muito grande, no dia da inauguração, Porque e a dona Armanda era na dia, não é? sou sim. Ai, Abelas desculpa, de Cima, a mim, Abelas de Cima, Nadia. Nasci ao pé da igreja de São Pedro, de Abelas de Cima, da Ah, Nadia. ok. E lembro-me bem. Pois assim que veio a luz, o meu pai comprou logo um frigorífico Pois foi. e tínhamos luz, tínhamos rádio. Eu gostava muito de ver o hóquei em patins, mas o meu irmão, quando era a época de fazer o hóquei em patins, a gente gostava, punha o rádio e estávamos, o rádio estava em cima da mesa, e ele de um lado e ele do outro a ouvir a rádio. O meu pai nunca comprou televisão, pois entretanto casei e vim para a Borralha, o meu marido era da Borralha, pois na Borralha já tinha televisão, mas na casa dos meus pais não. Havia frigorífico e rádio, e não havia mais nada. Muito bem, muito Mas bem. não havia casa de banho, porque não Pois. havia água. Depois o meu pai abriu lá um poço no quintal e aquilo era lá para os homens a fazer, lá para muito dura, fazerem um furo para porem lá, nem sei o que era, para aquilo rebentar. Deu com uma veia de água que a água saiu cá fora. Toda a gente ia lá ver, antes até de rebentar, estavam só a fazer o furo e aquilo tirou para meter e a água veio cá ao Muita cimo do pressão. poço. Pois a partir daí já fez uma casa de banho com todas as comodidades e já tínhamos, até aí não tínhamos nada. Pronto, pois era Era difícil, normal, não é? era uma vida Era difícil. normal. E, por exemplo, na escola, vocês também não tinham água canalizada? Não tínhamos nada disso. Eu ia para a escola para Abelas de Cima, a minha escola era em Abelas de Cima. Eu, eu e as outras meninas, os meninos era lá na cerca, que é pegado a São Pedro, e as meninas eram em Abelas de Cima, e cada um ia para o seu lado. Ia para a escola, mas não havia nada. Há uma coisa engraçada, que no ano que eu fiz a terceira, éramos 4 meninas, e depois o meu pai era assim já mais para a frente e era muito inteligente e queria que eu fizesse a quarta classe. Então falou com a professora e ela disse que sim, mas para eu não andar sozinha na quarta classe, a professora disse, vou pedir, veja se alguma das outras, algum pai das outras meninas deixa ir para a sua não andar sozinha. Ele foi ter com um amigo, também tinha uma filha que tinha feito a terceira classe comigo, então ele deixou-a ir. Foi a primeira menina da escola que fiz a quarta classe e mais outra companheira. Não havia mais nenhuma menina a fazer a Eu quarta nunca classe? havia mais, não havia, não tinha havido nenhuma. A minha foi a primeira e a outra foi fazer a quarta classe. Então, e quando as meninas faziam a terceira classe, E eu então fui embora, ia trabalhar para as terras, para os pais, não é? Iam trabalhar para as terras, naquele tempo eram só as terras, não era? E iam ajudar os pais, iam trabalhar. Chegavam à terceira, que era obrigatório, a partir da terceira não fazia. Mas o meu pai queria que eu fizesse e fiz a quarta classe. Fui a primeira menina da escola que fiz a quarta classe lá. Foi. Depois da quarta classe, bem, brinquei enquanto estive na escola, brinquei muito, era muito brincalhona. Mas assim que saí da escola, havia lá uma taberna e o senhor ia vender a taberna. Naquele tempo que era só vender vinho ao copo e umas santas, até o chão era de terra e tudo. E o meu pai comprou aquilo para eu ir para lá. Eu saí da escola, fui logo para lá. Nem era na nossa casa, a nossa casa era a 50 metros de diferença. E, e eu fiquei lá na loja, mas por cima havia uma modista
e eu ia para cima aprender a costurar e naquele tempo não havia ladrões, não havia nada, a porta ficava aberta e eu ia para cima para a senhora e depois já sabiam que eu estava lá em cima, vinha cá abaixo atender, depois ia outra vez para Eu cima. vejo que dos trabalhos. Aprender a costurar, é. Depois que entrei na loja nunca mais brinquei, foi só trabalhar, trabalhava na loja. Depois, entretanto, fez obras lá na nossa casa, fez lá um negócio novo, aí já tinha mercearia e a partir da mercearia já vendia pregos e essas coisas todas, até cheguei a vender panos e tudo, depois eu fiquei sempre à frente do negócio. Mas estava no negócio naquele tempo, mas eu fazia a lida da casa, limpava a casa, porque aquilo, a porta podia chegar aberta, que não havia problema Havia nenhum, não ninguém é? a querer lá. Lavava a roupa, passava a ferro lá no balcão da loja, fazia o comer, a minha mãe andava nas serras com dois criados, tínhamos dois criados, uma rapariga e um rapaz, e muitos gados, vacas leiteiras e porcos a criar, porcas a criar, essa coisa. E a minha mãe andava no campo. Entretanto, o meu pai começou a comprar uns pinheiros, que era assim muito esperto, e, e depois dos pinheiros, pouco, já fazia menos na agricultura, só fazia quando era preciso E ele uma comprava os sementeira. pinheiros para E depois vendia uma vender. serração, que era um amigo dele de Canelas, um senhor muito rico, tinha uma serração na Belas de Caminho. E o senhor rico queria vender a serração e havia dois sócios interessados. Mas ele queria que o meu pai entrasse, que era muito amigo, já estava dentro do negócio, mas ele nem queria entrar para a serração. Mas depois, como o amigo lhe disse, vá, tens que entrar, que eu não vendo a serração sem tu entrar. E então veio para a serração, comprava os pinheiros, tirou carta de pesados, andava com a caminhonete a transportar a madeira dos pinhais para a serração. E, e engraçado, porque nós tínhamos a loja, ele ao sábado a serração estava fechada, e ele pegava numa caminhonete e ia a ver buscar uma caminhonete de sal. E depois já andava de sal, sal, que naquele tempo não havia arcas frigoríficas, E era com o sal. com sal na salgadeira que se conservava a carne. E ele ia buscar a caminhonete de sal e depois andava por lá por a freguesia a vender. E o resto crescia, fez lá uma salina e ficava lá na salina. Os vizinhos de toda a freguesia, que a freguesia é muito grande, Canelas e Ferreirinhos, precisavam de sal e iam lá com um carro buscar o sal, porque havia lá à salina, medir o sal ao alqueire e eles levavam em sacos para temperar, quando matavam os porcos, para conservar a carne. E depois traziam muitas caixas de sardinha e cricos e depois vendia tudo. Depois o resto da sardinha a gente arranjava, amanhava, tirava-lhe a escama e punha com sal para vender na loja. Depois a sardinha crescia e se vendia na loja. Eu ia perguntar à dona Arminda, mas como já disse que tinha também, como é que eram os tempos de escassez na infância, mas se calhar não sei se... E ainda assistia, já tinha 7 ou 8 anos, ia mais o meu pai, que ele ia lá à mercearia com senhas, comprar senhas, trazia meio quilo de arroz, meio quilo de tempo de arroz. E eu lembro-me disso, de ir com ele lá e não trazia quanto queria. E às vezes também tinham as pessoas que tinham alguma coisa, também tinham que dar para o exército, se o exército aparecesse para levar géneros e comida para lá, e as pessoas tinham que dar, não importava se as pessoas ficavam sem comida. Não? Pois, ficavam sem comida e eu ainda me lembro o meu pai dizer que muitos que até escondiam o milho e o trigo. Sim, que enterravam, sim. Também ouvia o meu pai dizer que enterravam porque tinham que dar, se tivessem a mais tinham que dar para os que não tinham tempo. Mas eu lembro-me mais de ir lá à mercearia, ele levava umas senhas e trazia um quarto de café, meio quilo de açúcar, tudo era racionado, não era? E a dona Arminda, depois quando começou a trabalhar, qual foi o seu primeiro trabalho? Foi na taberna. Foi na taberna. O primeiro trabalho foi na taberna. E depois é que passaram para a nossa casa e depois já comecei a crescer, depois começamos a vender mercearia e outras coisas, até panos vendia. Não, nunca mais voltei. Tenho pena. Mas tinha uma amiga depois, uma amiga da minha idade, que era modista, que aprendeu. Eu não cheguei a aprender nada lá porque não tive tempo para nada. Mas gostava muito da costura. E quando eu tinha uma saia para fazer, ou uma blusa, ou qualquer coisa, ia lá e ela cortava-me.
E depois de cortar, eu Já se já orientava. me orientava. Depois ia lá provar e acabava, depois estava bem, eu cosia e fazia, Pronto. fazia a minha roupa toda. Muito bem. E sobre histórias, queria perguntar se lembras de alguma reza, alguma benzedura, estas Não, coisas não me que. lembro de nada. Não me lembro, meu pai contava uma história que ainda hoje tenho pena, mas naquela altura não aprendi. Eu só me lembro de dizer, Nossa Senhora, os teus sapatinhos calçou. Mas Pois, tenho pena de não ter aprendido essa é a história. oração das Era, trovoadas, não é? era a Invocar as relação das trovoadas. trovoadas, era quando já. Havia Era, mas não assim. aprendi nenhum. Até às vezes há algumas rezas e ditos que são do antigamente. Eu lembro-me de, agora que falou da costura, a minha mãe, quando estava, quando tinha que pregar um botão, porque descoseu, soltou, É, isso eu sei. ela, como é que dizia? Hum. Ai, agora não me lembro. Às vezes Na isto varia de terra costura, para terra. Ela dizia agora assim: não me lembro. não cozo morto nem É vivo, isso, só é cozo o isso. que está Que eu descozido. cozido, é isso, Não é isso. cozo vivo nem morto, Era, só era, cozo era. aquilo que está roto. Era. Que Isso era também me porque ensinaram a dizem que fazer. dá azar cozer roupa E diz que até vestida deixar as morto. pontas, diz que até deixar as pontas das linhas, diz que também dá azar. Eu sempre É, cortava as linhas, mas era isso que eu aprendi. Era, muito bem, era. ok. Quer acrescentar assim alguma coisa? Casos de medo? Não, nunca tive Alguma, medo. não se lembra Tenho assim? pena que eu só tinha um irmão, já faleceu o ano passado. E o meu pai deu-lhe um curso de contabilidade, naquele tempo que era só 3 anos. Ele morreu com 87, morreu ano passado. Era só mais novo que eu, 15 meses. E o meu pai deu-lhe um curso e ele vinha de lá de São Pedro, ao pé da igreja, para Águeda todos os dias. E era um curso de 3 anos, minha bicicleta. E eu ainda hoje tenho pena de não ter um curso como o meu irmão tinha. E o meu pai disse: Não te preocupes, tens aqui o teu trabalho. Mas eu depois recompenso. Mas na altura as raparigas não tinham tantas Não tinha, oportunidades, mas não é? Como os rapazes. era. Era Mas mais, olha, ficam em é, casa, era. trabalhem. Mas eu fiquei em casa porque estava no comércio, estava na loja, não é? E tenho pena porque naquele tempo, se eu tirasse um curso como ele, 3 anos, ele por acaso andou lá 4 anos, porque fez malandro, mas tirava o curso em 3 anos. E naquele tempo dava até para dar aulas, para ir para os correios, para muita coisa aquele curso, mas eu não podia, porque também estava no negócio, eu não podia ir. Mas tenho pena, ainda hoje tenho pena, eu podia estar a fazer a mesma coisa, mas sabia, e não sei, fiquei com pena. Pronto, eram outros Pois tempos, é, realmente. Pois é. Ora, eu vou então agora, vou parar aqui a gravação